Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 do livro Os Sentidos do Trabalho, do Ricardo Antunes. O nome do capítulo 3 é As Respostas do Capital à sua crise estrutural, a reestruturação positiva e suas repercussões no processo de trabalho. Eu vou dividir esse capítulo em duas partes porque ele é bastante longo e bastante denso. Então a primeira parte vai ser agora e eu vou fazer uma segunda parte posteriormente. O ponto central do capítulo é explicar a resposta capitalista à crise estrutural do capital do Fordismo e do Taylorismo. Bom, primeiro, o que foi essa crise? A gente já falou um pouco no vídeo anterior. Basicamente, o Fordismo e o Taylorismo e o seu modelo empresarial não estava mais produzindo tanto quanto na época da guerra, do pós-guerra. A acumulação de capital não estava mais no mesmo patamar. A gente até falou da questão da Alemanha e do Japão entrando na concorrência com os Estados Unidos e como isso fez a divisão dos lucros entre as empresas de maneira que não se rendia mais tanto quanto antes para uma empresa só. Então, qual era o objetivo da resposta capitalista? A gente já vai falar sobre ela. Mas o objetivo principal dela foi repor os patamares de acumulação do capital do Fordismo e do Taylorismo, que existia entre 1945 e 1973, no pós-Segunda Guerra. Qual é o contexto dessa crise? Bom, primeiro que o trabalhador ele era alienado do seu próprio processo de trabalho. O que isso significa? Ele produzia, mas ele não sabia o que ele produzia. Ele era só uma parte do grande motor, que era o trabalho naquela época. Às vezes ele só fazia um enroscar de porcas. E ele nem sabia o que seria gerado no fim, se seria um carro, se seria um rádio, o que ele estava fazendo naquele momento. O trabalhador, nesse sentido, ele era desantropomorfizado. O que isso quer dizer? Todas as características humanas dele eram retiradas. Então a criatividade para criar, o pensamento na hora de produzir. Porque como a tarefa era muito repetitiva, ele não precisava pensar muito, ele só precisava repetir a tarefa inúmeras vezes. Então, no fundo, ele se tornava só parte da máquina. Esse era o contexto do trabalhador na época. Então, começou a se ter uma procura dos trabalhadores para melhorar essa situação de trabalho. Poxa, estamos dando a nossa vida aqui e o que a gente vai receber em troca? Bom, o que o capital deu em troca era o compromisso social democrático, que era a visão do controle e a regulação desse capital. Por quê? Porque enquanto capital era o objetivo e só se pensava em lucro, cada vez se explorava mais o trabalhador e menos direito ele tinha. Cada vez mais ele dava mais horas do seu dia, mais dias da sua semana para aquela empresa, para aumentar o lucro do patrão. E o que o trabalhador recebia em troca? Nada. Só adoecimento. E um salário de miséria. Muitas das vezes nem conseguia comprar o que ele produzia. Então, esse compromisso social democrático era a ideia de que ocorreria a mediação pelo Estado entre esse jogo de forças, entre o capital e o trabalho, entre o que queria o patrão e o que queria o trabalhador, entre os direitos que o trabalhador desejava e o lucro que o trabalhador desejava. A ideia era que se controlasse a ambição do capital e começasse a se pensar também no que aqueles trabalhadores estavam precisando. E aí o Estado ele era visto como a libertação do domínio do capital. E isso era meio que visto, chamado de fetichismo de Estado. O Estado era a grande solução de todos os males que o capital trazia. Então a grande questão é que esse compromisso social democrático vinha com a proposta do bem-estar social. Só que essa proposta não era gratuita. Os trabalhadores naquele momento eles estavam lutando por uma ideia socialista. Uma ideia de que era preciso pensar a produção tendo em mente as funções de primeira ordem do metabolismo social. A gente não poderia esquecer delas. Que, lembrando, era a regulação do processo de trabalho,
era o estabelecimento do sistema de trocas, era a organização, a coordenação e o controle das atividades, era a alocação racional de recursos, não em demasia, de recursos materiais e humanos, era o combate à escassez, era a organização de regulamentos sociais, societais, enfim. Buscava-se o sonho socialista, que tinha sempre isso como base. Só que quando você vem trazer o bem-estar social, você fala o seguinte: esse compromisso que nós estamos fazendo, social-democrata, ele vai trazer o bem-estar social em troca de que vocês abandonem o sonho socialista. No fim, ele estava delimitando o campo da luta de classes. Para que esse compromisso acontecesse de fato, foram criados alguns organismos de representação, que eram os sindicatos e os partidos políticos, que seriam representantes tanto dos trabalhadores quanto do patronato. No entanto, a grande questão é que, apesar disso, esses representantes dos trabalhadores do patronato ainda estavam com interesse no capital, porque o capital é incontrolável. Você pode até tentar controlar ele por um tempo, mas isso vai ser temporário. E como ele buscava os interesses do capital, a ideia de que haveria um consenso, que os representantes conversariam e cada um ia expor as suas necessidades e seria vista de maneira igual, é uma ilusão. Portanto, o consenso era uma ilusão. Não havia consenso. E por que isso acontecia? Por que não havia consenso? Por que continua a se pensar no capital? Porque ocorreu a mesma coisa que ocorreu no chão de fábrica. No chão de fábrica, o que fizeram? Separaram as pessoas que faziam o trabalho manual de quem fazia o trabalho de pensar como seria feito aquele trabalho. Quem pensa e quem faz foi separado. Responsabilidades diferentes. Isso aconteceu também na criação dos sindicatos e dos partidos. Havia aqueles que seriam os representantes que pensam, que tinham o conhecimento técnico, que sabiam como a máquina funcionava, e aqueles que era só a massa dos trabalhadores. E que em tese não pensava, em tese não precisaria participar das reuniões. E aí isso gera uma autonomização das direções sindicais e políticas, que se veem separados da sua classe, e a classe, a base, tem as suas iniciativas de base reduzidas. Já que você tem um representante, você vai fazer iniciativas de base para quê? Se aquele representante já está fazendo tudo. Só que o que a gente vê é que ele não estava fazendo tudo e ainda faziam, os representantes dos partidos e dos sindicatos ainda faziam coisas para que a base não se mobilizasse e nem buscasse coisas que beirassem o socialismo, beirassem o desejo do trabalhador, de fato. Tinha um limite, que era o capital. Então, basicamente, essa direção política ou essa direção sindical buscava preservar o resultado desse compromisso feito, sempre tendo em mente que não se poderia chegar ao socialismo ou nada parecido. O capital ainda era o objetivo principal. Então, essa direção tentava canalizar o conflito do proletariado com o patrão, propondo e às vezes impondo objetivos e saídas que eram compatíveis com os termos do compromisso. Tudo que saísse daquilo não valia mais a pena. Tudo que saísse desse compromisso não deveria ser feito. Então, de certa maneira, os sindicatos e partidos políticos começaram a agir em mando do patrão, de acordo com o que era mais agradável para o patronato. Isso a gente pode chamar de burocratização das organizações sindicais e políticas. Porque se tem a ideia de que há uma ordem a ser feita, há um processo a ser seguido para que as coisas aconteçam. E esse processo é demorado, precisa de reuniões, precisa de acordos, sendo que as movimentações de base não eram feitas dessa maneira antes. E desse modo, o trabalho cada vez mais ele é visto só como uma etapa da produção do capital.
O movimento operário social-democrático também era só mais uma engrenagem do poder capitalista. Ele estava ali para garantir que os capitalistas continuassem ganhando e os trabalhadores continuassem sendo explorados. Afinal, o capitalista ele lucra através da mais-valia, que é esse esforço a mais que o trabalhador faz, dando a sua vida, dando as suas horas, dando o seu tempo, em troca de uma moeda que vai ser trocada por aquilo que ele está produzindo. Afinal, quem produz é o trabalhador, não é o patrão. E além de tudo, essa criação de sindicatos e partidos cria uma dependência prática, ideológica dos trabalhadores em relação ao Estado. Dependência prática porque para fazer qualquer coisa seria necessário passar primeiro pelos sindicatos ou pelos partidos políticos, para que se houvesse mudança. É pelo Estado que se haverá mudança, fetichismo de Estado. E uma dependência ideológica porque começou a se acreditar que o estado de bem-estar social era o que se deveria seguir, é o que se deveria buscar, ao invés de dar um passo a mais, como estava sendo feito nos países pós-capitalistas. A grande questão também é que os países pós-capitalistas se utilizaram desse trabalho fordista e taylorista. Eles não mudaram seu esquema de trabalho, isso é sabido, e por isso que não deu certo. Certo? E esse Estado, ele vai ser a representação da Seguridade Social. O que significa que ele vai representar o direito do trabalhador ao trabalho, à moradia, à saúde, à educação, à formação profissional e até mesmo ao lazer. É o Estado que vai dizer o que o trabalhador pode ou não pode fazer, o que o trabalhador pode ou não pode acessar, quanto o trabalhador pode ou não pode se educar, o quanto de saúde esse trabalhador vai ter acesso ou não ter. E como o fordismo e o taylorismo cresciam com base na exploração do trabalhador, existe um limite claro para se alcançar a social-democracia e o seu padrão de produção. Porque se você faz com que a social-democracia aconteça, isso significa que o lucro diminui, que o capital diminui. E quanto menos você explora o trabalhador, menos capital se tem. Quanto mais se explora o trabalhador, mais capital se tem. Não combina. As coisas não dão certo juntas. E basicamente é isso. O resto do capítulo eu vou falar num próximo vídeo. Como vocês podem ver, esse já ficou muito longo, mas ainda tem bastante coisa para falar. Mas no básico, no grosso, é isso. Obrigado por terem assistido. Desculpa pelo traje. Eu adoro Dragon Ball. E tchau.